Gravando. Vamos para a nossa reta final. Quando faltar uns minutinhos lá, para quando der aquela telinha, 10 minutos, a gente volta a conversar sobre algumas coisas aí, certo? Muito bem, então nós paramos aqui. Quais são as características da autoescolástica? Vocês estão vendo aí que a escolástica, na verdade, deixa eu perguntar a vocês, a gente poderia chamar a escolástica de educação repressora? O que é que vocês me dizem? No tempo da escolástica, poderia dizer que era uma educação repressora? Hein? Sim ou não? Estão me ouvindo? Sim. Vocês acham que era uma educação repressora? Professor, eu acho que, assim, depende do ponto de vista. Para as pessoas que não tinham muita condição e que não tinham vínculo com a igreja, sim. Para as pessoas que tinham vínculo com a igreja, não. Não? Não. E se as pessoas que tinham vínculo com a igreja quisessem mudar um pouquinho da sua própria conduta, elas poderiam? Não. Então, fica difícil, né? Hoje, por exemplo, existe alguma linha de educação repressora? Eu acho que A nível de Brasil, a nível de Brasil. Acho que um pouco o tecnicismo. Que mais? Que mais? Eu tenho liberdade de escolha no campo da educação brasileira? Depende muito. Pronto, então porque se der... precisa, tipo assim, a maioria das vezes o professor precisa fazer greve. Então, disse tudo. Você disse tudo, certo? Vamos continuar. Deus permita que nunca cheguemos a uma situação que o povo lá em 1070, 1100 teve que atravessar. Deus permita que não cheguemos a esse nível, porque a liberdade de pensamento é um atributo do ser humano. Eu sou livre para pensar no que eu quero. Como eu não sou livre das consequências que advêm das minhas decisões, eu não sou livre para externar o meu pensamento, o meu desejo, o que eu quero. Agora, como ser pensante, como professor, nós todos aqui, como estudantes da educação, dessa ciência riquíssima chamada pedagogia, nós temos que ter sempre o tino, o que eu devo fazer e no que eu preciso fazer. O que é conveniente e o que não é conveniente. Tem até um princípio bíblico que diz assim, todas as coisas eu posso fazer, todas, sem exceção. E lá, no etimológico, lá no grego, a expressão toda é uma expressãozinha grega chamada pan. E esse pan é todo sem exceção. Então, absolutamente, do ponto de vista humano, eu posso fazer qualquer coisa. Agora, o que é que eu tenho que analisar? O que me é conveniente. Por exemplo, é conveniente eu colocar em um copo d'água soda cáustica e etc., preparar um veneno destrutivo? Eu posso beber? Posso. Quem é que vai me obrigar a não beber? Quem é que vai me proibir a não beber? Agora eu pergunto, é conveniente? Não. Então não bebo. Aí hoje, por exemplo, quarta-feira é dia do siri. Você vai pegar um siri assim, uma carne de siri bem especial, macia, tá lá no prato. É conveniente comer? Então eu vou comer o siri. Essa é a situação. Nós temos que ter cabeça para isso. Nós não temos que viver debaixo de pressão. E hoje, por exemplo, hoje nós estamos vivendo debaixo de pressão. É claro que tem alguns senões especiais, para você não poder sair de casa. Todo dia eu corro, todo dia. 4h30 aproximadamente, eu corro 30 minutos e os outros 30 eu vou fazer exercícios musculares. Hoje, por exemplo, com essa nova medida do governo, eu já não posso correr, porque eu corro aqui em torno, as academias estão fechadas, eu corro aqui nas ruas aqui, já não vou poder fazer isso. Eu tenho que descobrir uma coisa, porque eu não vou ficar sem correr, né? Não vou ficar em casa só ganhando peso de jeito nenhum. Ainda bem que não estou ganhando peso, porque todo dia eu corro, todo dia eu faço exercício. E até isso estão tirando meu direito. Deixa para lá. Vamos continuar, certo? Vamos lá. Professor? Oi. Se eu quiser, tipo assim, Aline, quiser pegar a parte da escolástica e não considerar tendência, tipo, tem o tradicional, eu considero tendência o tradicional, o tecnicismo, o progressivista, mas se eu não quiser considerar a escolástica,
eu posso desconsiderá-la? No caso, eu como pessoa, não como pesquisador? Você pode, mas não tem como anulá-la, porque ela é uma tendência, entendeu? Ela tem os seus critérios no campo da educação. Então, é aquele negócio, você pode agora, é interessante a tua pergunta, muito interessante. Se você desclassificá-la como tendência, você tem que explicar como, né? Por quê? Aliás, o seu porquê. Por que você está classificando a escolástica como não tendência pedagógica? Você tem que dizer por quê. Por quê? Quais são os elementos que formam uma tendência pedagógica? Muito interessante. Eu não iria falar nisso se você não faz essa pergunta, né? Quais são os itens formativos de uma tendência pedagógica? Quais são? Aí, a partir desses, são por exemplo, forma de ensinar, currículo, papel do professor, papel do aluno, o que se objetiva, tal, etc. Tem esses elementos? Tem. Então, é uma tendência pedagógica. Deixa eu mostrar aqui, tentar aqui exemplificar de uma forma talvez até bem grotesca, por exemplo. Qualquer pessoa pode dizer que eu não sou um ser humano? Pode. Mas tem que explicar por que eu não sou um ser humano. Porque um ser humano tem as suas propriedades, né? Se tem as suas propriedades, eu tenho que anular, eu tenho que justificar por quê. É melhor, dentro da sua pergunta, apresentar dentro das sugestões e do teor crítico, apresentar, por exemplo, a escolástica, nós estamos falando dela, ou qualquer outra tendência, qualquer outra, tá? Eu gostaria, como sugestão, de inserir esse ponto. Que ponto? Que a tendência pedagógica ou o sistema educacional chamado escolástica não sofra uma alcunha, né? Não entre nos caminhos da tendência pedagógica, mas assim. Aí tem que tirar alguns pontos e inserir outro. Ou então deixa tudo que está lá, insere os seus, desde que não se choque. Porque você pode nós podemos apresentar uma sugestão em tendência pedagógica e tiver choque. Se tiver choque, é a mesma coisa que eu estou dando a minha sugestão, estou tirando esse aqui. Porque ela não pode estar em choque entre si. Não tem aquele ditado que é verdadeiro, que diz que o reino dividido por si só é uma inexistência? Então, a tendência pedagógica tem pontos em choque, já é uma neutralidade. Certo? Por aí. Ok? Vamos continuar aqui. Tomás de Aquino, você não tem mais nada a perguntar, né? Que é o tomismo, que não é o mesmo que a obra de Tomás de Aquino. O tomismo é a utilização feita pela igreja no combate à reforma religiosa, que fazia parte da escolástica, né? Por isso, o que é um tomismo? É um escrito, né? É um escrito. É um livro, né? É um livro. É os tomos jurídicos, os tomos pedagógicos, são os livros. Aí você escrevia os tomos, os artigos, né? E que era feito por quem? Pela igreja, e quem a ela administrava, e tinha sempre como objetivo principal a combater a reforma religiosa, certo? E sua obra procura demonstrar a compatibilidade entre o aristotelismo e o pensamento cristão. Então, Tomás de Aquino, ele tentava fazer isso. Vou trazer aqui Aristóteles, que ele era um bom leitor de Aristóteles, né? E que, de fato, é uma pessoa boa para ser lida pelos pensamentos dele, mas ele tentava fazer uma junção com o pensamento cristão, mantendo, e aí é de forma inteligente, porque ele tinha que defender, não tem aquele negócio que diz que a coruja gaba o toco onde está, então, tendo que gabar, que deixar o que ele cria, em primeiro lugar, ele colocava sempre o pensamento cristão. O que viesse da filosofia aristotélica que ferisse o pensamento cristão, o que ele fazia? Ele anulava isso aqui, para não deixar em choque a situação que ele cria, ok? Aí ele apresentava, não podia ser diferente, né? Porque a religião trabalha para isso, trabalha para gerar no cidadão um estado de felicidade. Então a felicidade é considerada apenas como felicidade temporal, e não existe felicidade eterna, ninguém é feliz. O que acontece com o ser humano é nós, em determinadas situações, nós vivemos estado de felicidade, né?
ri até pelas orelhas, daqui a pouco tudo descamba e, né? Porque são estados de felicidade. Nós temos que nos policiar para que esse estado de felicidade perdure o máximo que a gente puder, certo? Para se manter sempre em equilíbrio. Então, a felicidade é considerada apenas como felicidade temporal. A felicidade perfeita se identifica com a visão de Deus. Olha aqui o tomo dela, ó. A utilização feita pela igreja para combater a reforma religiosa. Então, eu tenho que zelar pelos meus, né? Então, a felicidade perfeita se identifica com a visão de Deus e é alcançável apenas na próxima vida. Então, não adianta eu tentar buscar felicidade agora. E não está errado, não, que ninguém vai conseguir felicidade, não. Repito, nós conseguimos estado de felicidade, equilíbrio de vida, né? Na saúde, nas relações, seja onde for. Nós temos que buscar este equilíbrio para mais tarde não ter graves e grandes decepções, como acontece com muita gente. A lei humana é subordinada à lei natural, né? Isso se discute. A imagem da lei divina, portanto, o Estado deve se subordinar à igreja, né? Então, o que é que... Aliás, o que foi que Tomás de Aquino fez? Isso aqui não é crítica, é o real, né? Tomás de Aquino pegou a igreja, com todos os seus tomos, e colocou em cima da Bíblia. Então, primeiro era a igreja, depois era a Bíblia, né? Com o passar do tempo, isso mudou, né? Mas então, ó, se você não obedece o que a igreja determina, você está contra a palavra de Deus, certo? E algumas determinações aqui, por exemplo, que a igreja determinava, não tinha coerência com o que as escrituras estavam falando. Por isso que o certo, o que é o certo? As escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Mandar na igreja, na família e tudo mais. Mas lá era assim. Por isso a igreja tem como objetivo final a união dos homens com Deus e o Estado deve ser subordinado à igreja. Por muito tempo, a igreja mandava até num Estado, principalmente dentro desses tomos da questão da escolástica. E esse momento, qual era o método de ensino? Aí veja aí, viu? Veja se a gente consegue deixar de lado essa proposta de tendência pedagógica. Qual era o método de ensino? Primeiro, como início do autêntico ensino, despertar a capacidade de admirar e perguntar. Não era isso que Sócrates e os filósofos faziam? Gente, vamos nos admirar, vamos analisar o espaço, o universo, as pessoas e perguntem o que vocês quiserem. Porque quando a gente está neste momento de admiração, né, as ideias fluem e as perguntas da mesma forma, certo? Então, eles tinham isso aí. E admirador de Aristóteles, como nós já dissemos, e ele não esconde isso, né? Para sempre do mundo sensível, utilizando a lógica aristotélica, demonstra a existência de Deus. Então, ele está dizendo que Deus ele era admitido pela lógica. Na verdade, a lógica jamais vai contraditar Deus. Quer ver uma coisa? Crer no que você quiser crer é direito seu. Quer ver? A Bíblia diz assim, né, que começou, Deus criou todas as coisas, em 6 dias criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, né? Depois que ele criou o homem, da costela do homem tirou a mulher, fez ali o casal. E disse assim, negado, ó, vai lá, manda brasa, tá? Manda brasa. Pega lá o caranguejo, o sirita, manda brasa. Crescei e multiplicai. Está escrito assim, crescei e multiplicai e sede fecundo. Aí Adão pegou Eva aqui debaixo do braço, foi ali embaixo de uma castanholeira. Você sabe o que é castanholeira, sabe? Você sabe o que é castanholeira? Uma mangueira e tá, primeiro, tá, segundo, tá, terceiro. Não foi assim? Aí hoje, por exemplo, então começaram com os dois, né? Começaram com os dois. Hoje nós estamos o quê? Vou pegar em números redondos, nós estamos a 8 bilhões de habitantes, certo? Aí, olha a lógica, como ela comprova a verdade. Se nós começarmos a regredir, 8 bilhões, vai regredir, a gente chega ao ano 1000, certo? Aí chega ao ano 0. Aí do ano 0, aí vai entrar, porque o calendário não é assim, né? Ele começou lá no alto, veio aqui, zerou e começou a subir, né? Aproximadamente quase 4 mil anos, né? Veio descendo. Aí teve o ano 0 e subiu, nós estamos em 2020, ok? Então a gente vai zerando, a gente vai chegar lá no Jardim do Éden. A gente vai encontrar quantos seres humanos? 2. Então é uma lógica que não há como contraditá-la, porque nós somos seres contáveis. Nós somos seres contáveis. A matemática é a ciência perfeita e não aceita a anulação. Por isso, esse início do autêntico ensino
Despertar a capacidade de admirar e perguntar, admirador de Aristóteles, etc., trabalhou nesse ponto aí. Qual o segundo? Expõe a verdade professada pela fé católica. Né? Então, era uma coisa amarrada. Né? Era uma coisa amarrada. Não podia sair daquele ponto, certo? Refutando todos os erros contrários à fé católica. Né? Então, ó, refutar é anular totalmente. Por que não pensar? Aí a gente vê aí, né, aquelas 95 teses, né, que está dentro do iluminismo, por Lutero, né, naquele período na Alemanha, que houve uma revolução gigantesca, porque as teses de Lutero, embora fossem refutadas, elas retratavam a verdade que estava acontecendo, certo? Mas isso aí é uma outra questão de estudo. Mas aí vem uma coisa interessante, né? Dentro do método de ensino. Eles exploravam a inteligência, né, como uma potência ao ato. Então, a inteligência passa da potência ao ato. Isto é, ela é um processo, potência não é um processo, como ela é um processo, ela se torna um ato. Pergunto a vocês, é coerente isso? É lógico isso? Né? Porque quando é um ato, é puf, terminou, concluiu, puf, né? É um ato. Quando é um processo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, ele pode subir, ele pode descer, porque um processo é uma caminhada longa. E nós sabemos que a inteligência hoje não é um ato, é um processo, você dorme sabendo de uma coisa, acorda sabendo de outra. Você entra em uma sala sabendo uma coisa, sai de uma sala de aula sabendo outra coisa. Você inicia um diálogo com alguém, quando inicia você sabe de uma coisa, quando você termina você sabe de outra coisa. Então, jamais poderá ser um ato instantâneo. Ok? Tudo bem? Continuando aqui, o compêndio de teologia dele está aí de 1973, tem muita gente que tem esses compêndios, nem precisa ter porque é muito grande, você consegue isso nas bibliotecas. Qual era o conteúdo do compêndio dele? 1. O intelectual em grau máximo, Deus é puro ato. Né? 2. As outras substâncias intelectuais têm algo de ato e algo de potencialidade. 3. Confirma-se isto também pelo fato de que o homem, no início, só tem potência intelectual, sendo que só aos poucos esta potência passa ao ato. Certo? Deixa para lá. É por isso que aquilo através do qual o homem conheceu ou compreende se denomina inteligência possível. É um negócio que eu mesmo nem não gasto tempo estudando essa situação, não. Aí ele diz assim, no educando, atenção, o saber está contido potencialmente. Aí tira o chapéu totalmente. Não é? Por quê? Porque todo saber está em potência. Todo. Ele não é um ato, ele não para. E a não ser que você bata o catolé. Fecha o caixão, aí acabou o saber. Todo saber é uma potência. E ele disse, no educando o saber está contido potencialmente, o mestre o ajuda como modelo a se realizar. Olha aí os saberes docentes, saberes docentes. Nós não devemos assumir o posto de modelo. Mas eu digo uma coisa para vocês, não tem como evitar sê-lo. Por quê? Porque o próprio aluno precisa. Agora, um modelo não repressor, um modelo que leve o aluno a refletir tudo aquilo que o professor faz dentro de todos os seus saberes, né? Ele traz aquilo que ele conhece dele, bota para fora, né? Por isso que o autoconhecimento é importante, botar para fora, e o aluno vai beber daquilo ali. O aluno começa a aprender ao analisar a postura, a conduta, a pessoa do professor em si. Vocês sabem muito bem que tem muita gente que odeia a disciplina, não é por causa da disciplina, que a disciplina nunca o chamou de feio, a disciplina nunca o agrediu, a disciplina nunca falou mal da mãe dele, nunca. A disciplina é a disciplina, mas por conta de quem trabalha essa disciplina, o aluno desenvolve uma ojeriza ao ponto de até não aprender por conta da pessoa que está ali trabalhando essa disciplina. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, e vocês sabem disso. Ontem, na turma de psicologia, uma aluna perguntou se uma professora no infantil, por exemplo, se uma professora pode atrapalhar a aprendizagem de uma criança. Claro que pode.
basta essa criança, basta essa professora, por exemplo, desenvolver uma desculpe, uma ojeriza, né? Trauma. Uma antipatia, um trauma, né? Basta essa professora não cativar, porque a primeira coisa que o professor, na infância, nessa idade mais importante da vida, tem que fazer é conquistar. Né? Ela tem que conquistar a criança para abrir os espaços do saber. Porque quando você sabe, quando você é conquistado, né? Que numa relação você é conquistada, você se abre. Você abre todos os espaços da sua vida, da sua intimidade, porque você foi conquistada. Então, você aceita essa conquista, então você vai se abeberar disso aí. Na educação, em nada diferente. A gente tem que trabalhar esses elementos aí. Por isso, educando, o saber está contido potencialmente, e o mestre, né, que em Vygotsky é o mediador, né, que em Piaget é aquele elemento que faz a ligação entre o sujeito e o objeto, e por aí vai. Né? Aí vem Tomás de Aquino, de novo, já beirando 1300, considera o ser humano uma união substancial de corpo, matéria e alma, coisa que hoje a gente sabe que é isso mesmo, né? Só que tem alguns teólogos, filósofos, porque aqui é uma dicotomia, né? O que é a dicotomia? Um ser formado em dois. Né? Isso aqui, eu sei que tem gente, por exemplo, quem defende o ateísmo nega isso aí. Eu queria saber como é que consegue negar. Né? Porque o corpo é a matéria, a alma é a energia dessa matéria. Né? Enquanto a alma estiver nessa matéria, ela está pensando, ela está se movimentando, ela tal. O que é a morte? É quando sai a energia dessa matéria, que é exatamente a alma. Então, ela é composta de duas coisas, não se pode negar. E tem alguns que dizem que o ser humano ele é tricótomo. Ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. E trabalha aqui a parte da alma, como aquela parte psicológica, etc. Né? E o espírito é exatamente aquela energia, aquele sopro, que lá no Gênesis diz que Deus soprou nas narinas de uma estátua, e essa estátua, com o sopro de Deus, se tornou alma vivente. Certo? Segundo, no entanto, como o ser humano está determinado, devido à forma pela alma racional, deve buscar a felicidade num bem mais elevado, isto é, a sabedoria na orientação do ser humano para Deus. A mente é como uma... Aí, ó, até hoje a gente sabe disso, né? Você vê que eles estudavam a coisa a fundo, mas parece que tinha um antólio, ele não deixava, não tirava... O que é um antólio? Antólio é aquele negócio que coloca num cavalo quando está puxando a carroça, né? Ele puxando a carroça, o cavalo não pode, vou usar aqui um termo bem humano, pode se entreter com as coisas laterais, não. Aí coloca aquele antólio, o cavalo, a égua, só vê o que está na frente dele. Ele não consegue fazer isso, não. Ó. Quer dizer, ele não tem essa liberdade. Eu vejo exatamente isso. Vou colocar o antólio no ser humano aqui, para ele não ver aqui as suas periferias, ver só o que está na frente. Mas ele é uma tábula rasa. Se ele é uma tábula rasa, ele está pronto para aprender tudo em qualquer momento. Porque a tábula rasa é como essa folha aqui, essa folha, não porque ela, pronto, a tábula rasa é isso aqui, ó, é uma folha totalmente limpa, em branco, né, para ser escrita no momento que ele vai tendo os seus contatos, as suas relações, os seus estudos, etc. e etc. Isso aí é algo que hoje não se questiona, é em termos absolutos mesmo, certo? Está chegando mais alguém aqui, que é o Hélio. O Hélio estava onde? Mas estava dormindo, chegando agora. Pois bem, continuando aqui, Tomás de Aquino. Eu estou doido para chegar logo na tendência tradicional. Aprender, atenção, ó, aprender é um ato mecânico ou autopoético. O que é esse autopoético? É a criação e a produção que você cria. Então, o aprender, para eles, ele tanto é um ato mecânico, e não deixa de ser um ato mecânico, mas ele também está livre, ele está dependente das suas criações próprias, das suas produções. Né? Então, eu posso pegar a coisa literal e eu posso fazê-la literária, ou seja, eu dou brilho a isso que eu creio, certo? Vocês já viram que apareceu o primeiro momento, já são 10 horas e 30 minutos, né? E nós vamos, pelo menos, gastar esses 5 minutinhos aqui. Olha, método pedagógico, mais uma vez,
se é tendência, tem método pedagógico, certo? Reconhecer e determinar a estrutura. Primeiro, reconhecer que a aprendizagem é produção de si mesmo, parabéns, né? Se eu não produzir em mim mesmo, ó, o autopoético, né? Se eu não cavar de mim mesmo, que aprendizagem eu vou ter? O autoconhecimento. Eu tenho que conhecer a minha potência, eu tenho que conhecer aquilo que eu tenho condições de alcançar, então eu vou preencher todos esses espaços porque eu me conheço, para depois conhecer com quem eu vou trabalhar. Certo? É conhecer que o crescimento é a interação com o meio. Lembra já estudaram Piaget? Não. Vocês estão no segundo semestre, não estudaram ainda. Tomara... já estudou um pouco. Mas vocês já estudaram a psicologia da educação? Não, tipo assim, a gente estudou. Não, a matéria não. Ok, eu vou torcer para pegar vocês em psicologia da educação. Vou torcer para isso, tá? Vou torcer. Porque é o meu coqueluche. Na verdade, à noite, só quem trabalha com psicologia da educação sou eu. Eu vou torcer para pegar vocês também pela manhã. E parece que é no semestre que vem, mas vamos lá. Interação com o meio, né? Reconhece a diversidade de modo de ser de cada um, ou seja, respeita a individualidade. Começou a mudar, né? Antes não estava respeitando, repressão. Agora respeita a individualidade. E por aí vai, certo? Aí vem a escolástica. Olha aqui, quem falou da escolástica. Ó, é um movimento preocupado em demonstrar e ensinar as concordâncias da razão com a fé pelo método da análise lógica. Visava desenvolver a crença num sistema lógico, a forma científica valorizada era a lógica dedutiva, não aceitava a indutiva, seu objetivo era combater os hereges, uma educação rígida e austera. Então, é uma tendência pedagógica, sim. Aí vem crítica à educação medieval, tá? Eu vou dar uma puladinha aqui, porque isso aqui você já tem aí no vídeo, e vai ter também que eu vou mandar para vocês. Gente, eu estou gravando? Estou, né? Eu acho que estou. Eu acho que estou. Pois bem. Então, tem aí todo esse aparato aí, certo? E chega 1712, né? Entrando já no século VIII, chega a figura de Jean-Jacques Rousseau. Muito importante, figura marcante no iluminismo francês, já bem evoluída, né? Inspirador da grande Revolução Francesa, onde aparece o pedagogo Freinet, que tem um livro que eu baixei. Na verdade, eu ganhei esse livro de presente. Eu vou passar para vocês. Ele é muito rico, né? É antigo, mas ele trabalhava o construtivismo já. Vou passar para o e-mail da turma e vocês baixam aí. Eu aconselharia vocês baixar, tirar até cópia, porque você não encontra esse livro tão fácil para adquiri-lo, certo? Antecessor do socialismo e comunismo e precursor do romantismo. Aí o que é que acontece aqui em Rousseau? Gente, falta 6 minutos, tá vendo? Foi contrário à disciplina rígida e excessivo uso da memória, ou seja, naquela época eu tinha que decorar. Ó, tradicionalismo, né? Decorar. Olha lá, quem decora, esquece. Quem aprende, eterniza. Quem decora, esquece. Então, foi contrário a essa disciplina. Não, gente, você não tem que decorar, não, você tem que aprender. Porque quando você só aprende uma vez e vive para sempre. Decorar, você vai decorar todas as vezes que precisar daquela situação. Já começou a entrar aí uma mente bem evolutiva e bem lógica quanto a isso, né? Para ele, a criança não é educada para Deus, nem para a vida em sociedade, mas para si mesma em primeira instância. Tem que me conhecer, autoconhecimento total. Aí os pais precisam exatamente começar a mostrar o valor que tem a criança, o valor que é a criança, porque se eu não me valorizar, gente, ninguém vai me valorizar. A primeira pessoa que tem que valorizar a mim mesmo sou eu mesmo. A primeira pessoa que tem que amar a mim mesmo sou eu mesmo. É o autoconhecimento e a autoconsciência que eu preciso ter de mim. Então, ele já começou a mexer. Ele foi muito criticado por conta dessas suas sentenças, certo? A criança é um ser inocente e bom por natureza, nós sabemos, né? A criança mesmo falando seus palavrões, ela não sabe explicar. Ela é alfabetizada num palavrão, mas não é aperfeiçoada, né? Que é alfabetizar e o letrar. Ela fala porque ela ouve a mente, tudo que memória manda para fora, mas não sabe explicar. A criança às vezes comete alguns atos de perversidade sem ser perversa. Então ela é inocente e boa por natureza. A criança deve ser criança e não um adulto em miniatura,
como já se pensava lá os filósofos da antiguidade. Criança é criança, adulto é adulto, né? No adulto tem a criança, mas na criança não tem o adulto. Se o adulto que tem a criança, não viver a adultice e viver a criança, é porque ele teve um desenvolvimento anormal, com traumas e mais traumas, e precisa buscar tratar disso aí. Educação muda o indivíduo e também toda a sociedade, sabemos disso. É até bom essa frase aí de colocar na porta da nossa geladeira, sei lá, né? Educação muda o indivíduo e também toda a sociedade. Educação é o processo de mudança, onde quer que ela venha estar. Educação naturalista se dá afastada dos costumes da aristocracia, da vida artificial, etc. e etc. Educação intelectualista fatalmente leva ao ensino formal e livresco, que é preso aos livros, né? Não era assim lá na Idade Média? Né? Tinha que ir para a biblioteca, lá estavam os tomos, você tinha que obrigatoriamente ler aquilo ali e não tinha outra coisa para você ler, né? Propõe aos mestres trabalhar com brinquedos, esporte, artes, né? Agricultura, instrumentos de variados ofícios, linguagem, canto, aritmética e geografia. Certo? Colocou também do trivium e do quadrivium, né? Pegou essas situações aí. Aí entra uma outra situação, aqui entra, por exemplo, a famosa pombalina, né? Que é a educação jesuítica, 1534. Quando foi que o Brasil foi descoberto? Quem que sabe? O Brasil foi descoberto quando? 1500, eu consigo responder. Começou aí no Brasil. O Brasil começa exatamente aí, né? Começa exatamente aí e a partir daí a gente vai se aprofundar aqui nos nossos momentos, ok? Ok, gente? Como tem muita coisa aqui, que uma tendência que vocês vão trabalhar, a Ratio Starderum, né? Que começou exatamente aqui com a programação de educação da Igreja Católica, na velha reforma protestante, ou seja, no âmago da pombalina, não estranho não, o nome é esse mesmo, pombalina. Aí você pode chamar só de lina, deixa para lá, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Faltam 2 minutos, certo? Eu vou passar lá vou deixar só uma questão para vocês e vou montar todas as equipes, vou distribuir as tendências pedagógicas, vou mandar para vocês o que deve ser feito nas tendências pedagógicas e ficar à disposição para a pergunta que vocês quiserem fazer, tanto no Zap quanto no e-mail, tá? Desejar para vocês uma excelente tarde. Tem 1 minuto para perguntar o que quiser e eu respondo. O professor, vamos lá. Diga. O sorteio o senhor não já vai fazer hoje, não? Vou fazer hoje. Muito bem, mas não é agora não, no Zoom? Não, agora não. Eu tenho que fazer com calma. Tem que pegar as equipes, numerá-las, pegar as tendências, numerá-las, e tira um aqui, tira outro ali. É um negócio sério, viu? Isso aqui não é brincadeira, não. Mas hoje ainda a gente vai ficar sabendo? Vou fazer, hoje sim. Agora à tarde, eu só tenho aula agora à noite, né? À tarde vou fazer minhas corridas e tal, e trabalhar essas questões para vocês e para as outras turmas, ok? Muito bem, então. Tem, gente, alguma pergunta? Tem 30 segundos. Se não tem, boa tarde. Deixa eu tirar aqui a tela aqui para a gente se ver, né? Pronto, uma tarde bem feliz. Nós estamos hoje com 27 alunos, parabéns. Na verdade, tem sido basicamente esse número, não, tem sido menos. 27 alunos, os demais. Se tiver alguém aí que tem dificuldade de internet, de celular, manda no Zap, tá? Manda no Zap no privado, certo? Privado. Olha, fulano de tal, para a gente conversar, ok? No mais, para vocês, feliz quarta-feira, um restante de semana